Bom dia para você, bom dia para sua família. Nós estamos começando o Palavra do Cardeal, nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, bom dia a todos vocês. Padre Juarez ficou faltando nos dois últimos domingos. É verdade, eu tenho que pedir desculpa aí que eu não consegui estar com o Dom Odilo nos dois últimos, mas estou de volta. E senti falta, hein? O pessoal reclamou. O pessoal reclamou. Não, eu que senti falta. Mas também quero saudar a todos vocês que nos acompanham aqui nesse encontro, todo domingo. De modo particular aos padres. Estou sabendo que vários padres nos acompanham enquanto estão se preparando para as celebrações do domingo. Então nós temos que dar sempre alguma boa indicação para a liturgia, mas também para a gente poder viver a semana, né, Com certeza. Olha, nós tivemos um tempo muito intenso, né? Os dois últimos domingos foi Pentecostes, depois Santíssima Trindade. Hoje nós voltamos para o tempo comum, né? Estamos já de novo no tempo comum na liturgia. 11ª semana do tempo comum, né? 11º domingo e 11ª semana Isso. no tempo comum. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 9, versículo 36 até o capítulo 10, versículo 8. Jesus chamou os 12 e os seus 12 discípulos e os enviou. Então, nós retomamos o tempo comum, naturalmente logo depois de Pentecostes, só que nós tivemos ainda a solenidade da Santíssima Trindade. Isso. Né? E agora retomamos para valer os textos também do tempo comum nos domingos. E este domingo nos apresenta a questão dos operários para a messe, ou dos pastores para o rebanho. São os dois temas que aparecem no Evangelho de hoje. Pedi ao Senhor da messe que envie operários, e Jesus se apresenta como o pastor que tem compaixão, né, das ovelhas, que o povo está como ovelhas sem pastor. Quer dizer, o povo abandonado, o povo muitas vezes explorado, muitas vezes usado, né? Eu acho que não é uma situação muito diferente da que hoje nós vivemos também, né? Os aproveitadores, o povo que usam o povo como massa de manobra e assim por diante. Então, os verdadeiros pastores não podem fazer isso, né? E Jesus exatamente dá o exemplo da atitude do verdadeiro e bom pastor. Tem compaixão do povo, está com o povo, está do lado dele para justamente confortar, ajudar, consolar, orientar, conduzir e assim por diante, e não deixar o povo abandonado na hora do aperto, na hora do risco, como às vezes pode acontecer. Jesus dá também o exemplo de envio e missão. É isso. Envia 72 discípulos adiante de si, para que eles vão anunciando: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. E o povo fica curioso, mas que reino de Deus é esse? E em seguida vem Jesus e anuncia o Evangelho, anuncia o reino de Deus. Quer dizer, tem duas coisas. Uma é o envio dos discípulos, mas a outra é o anúncio do reino de Deus. De fato, os discípulos anunciam o reino de Deus e quem chega é Jesus. Jesus é a presença do reino de Deus no meio do mundo. E os apóstolos são anunciadores, são aqueles que vão à frente e anunciam. É o papel da igreja, é o nosso papel de padres, papel de missionários, papel dos pregadores. Não é chamar a atenção sobre si, mas é chamar a atenção sobre Ele, Jesus Cristo, que traz a presença do reino de Deus, ajudar as pessoas a chegarem a Ele. O verdadeiro pastor, o verdadeiro missionário é aquele que leva a Cristo, aquele que leva a se converter ao reino de Deus, e não simplesmente aquele que traz a turma para si. É verdade. Dom Odilo, é enviado os 72, ao envio dos 12, mas Jesus continua dizendo que a messe é grande, os operários são poucos. Não são suficientes, então, nem os 72, nem os 12, ou seja, sempre precisa de mais. 72 também é um número simbólico, né? Sim. Mas Jesus continua dizendo que é preciso muito mais. Muito mais. E, naturalmente, porque a messe é grande, a messe é o mundo todo, é a humanidade toda, né?
Mesmo na parábola do bom pastor, Jesus conclui dizendo: eu tenho ainda outras ovelhas que ainda não foram alcançadas. É preciso que também as busque, que também as chame. E haverá um só rebanho, um só pastor. Então, esta é a grande meta da evangelização, alcançar toda a humanidade. E aí precisa de muita gente, muitos colaboradores no trabalho da messe. Ou seja, mais ou menos Jesus dá a entender que não é tarefa só de alguns, mas de toda a igreja, né? E, desde o início, a evangelização não foi tarefa de uns poucos heróis, né? Jesus chamou 12, depois ampliou o raio dos discípulos. Os apóstolos saíram a pregar e foram arrumando colaboradores. É interessante ver de São Paulo o círculo de colaboradores que São Paulo tem. Ele não trabalha sozinho, embora seja todo forte, é um pregador muito vigoroso, mas não está sozinho. Ele faz equipe. É porque a gente hoje tem muito facilmente as pessoas falam, não, deixa com os padres, deixa com os bispos, deixa com... mas não é isso, né? A pregação, ela começa, aliás, a difusão do evangelho não é só tarefa de... Não, é tarefa de todos também, das famílias, dos pais, e fazem parte daqueles muitos discípulos enviados também. Todo cristão, pelo batismo, também é chamado e enviado como discípulo missionário. Nós estamos recordando isso hoje mais do que em outros tempos, com o Papa Francisco, né, que está chamando fortemente a igreja a ser uma igreja de discípulos missionários, uma igreja em saída, uma igreja que decididamente vai para o meio do povo, né? Não se contenta de ficar só com os que tem. Nondilo, o senhor falou do pastor, eu achei interessante essa figura do pastor, porque na sexta-feira que vem nós vamos celebrar o Sagrado Coração de Jesus. E ultimamente tem se identificado muito o coração de Jesus com o bom pastor, né? Com o bom pastor, né? O jeito do bom pastor que coloca a ovelha no ombro, que cura a ovelha, que procura a ferida, né? É uma aproximação entre as duas imagens, né? Do bom pastor, que é do Evangelho, e do coração de Cristo, que tem fundamento no Evangelho, mas é uma imagem que entrou tardiamente, né, na mística, na espiritualidade da Igreja. Mas, no fim, se encontram as duas na pessoa de Jesus. Jesus é o bom pastor e o coração de Cristo, né, misericordioso, imagem do coração de Deus. Isso. É o coração do pastor, né, todo cheio de misericórdia, de compaixão, cheio de sentimentos de presença, de proximidade, de ternura em relação às ovelhas. De fato, então, cabe muito bem que o coração de Jesus é o bom pastor, né, é o coração do bom pastor. E também isso, naturalmente, faz parte do que hoje está muito presente na mística da igreja, né? A igreja misericordiosa, ela acaba se tornando perceptível nas pessoas que são misericordiosas. Naturalmente, os pastores da igreja, né? Mas também os cristãos todos, né? Todos são chamados a exercer a misericórdia. Quando a gente olha para o coração de Jesus, a gente pode dizer que ali a gente vê o coração de Deus, né? Deus tem um coração que se manifesta no coração de Jesus, né? No coração no sentido que a gente vê de ternura, de acolhida, de tudo isso, né? O coração é simbolicamente sempre tomado como o órgão que é a sede dos sentimentos também, do ódio. Também, né? É verdade. Ou da dureza do coração. Mas o coração bom, o coração terno, a ternura também tem residência no coração. O coração misericordioso, o coração que ama, o coração fervente, né? O ardor, né? Ardor missionário. Por isso que o coração de Jesus tem aquela chama, né? Exatamente. Então, naturalmente é uma imagem, mas quem está sendo espelhado nessa imagem é a pessoa de Cristo. Jesus foi isso, né? E Deus é isso. Digamos assim, em Jesus nós vemos espelhado humanamente o rosto de Deus, o coração de Deus. Deus se revelou humanamente em Jesus. Isso é uma coisa extraordinária da nossa fé católica, da nossa fé cristã. Deus não está abstrato, longe, imperceptível. Deus se
fez humano para estar próximo de nós, perceptível, e também nos amar de jeito humano, né? De coração humano. É isso mesmo, nos amou com coração, é verdade, coração humano. Bonito isso, né? É bonito, né? É um chamado a que, claro, nós usemos as nossas capacidades humanas para praticar o que é bom. E as nossas capacidades humanas, se são bem valorizadas e bem vividas, elas ao mesmo tempo já são divinas, porque elas foram assumidas. Sim. Elas foram assumidas pelo Filho de Deus, né? Divinizadas. Foram de alguma forma divinizadas, né? O homem não precisa se ausentar de si, por assim dizer. Não precisa pensar em ser um outro para então ser santo, então amar, então ser bom. Não, o homem é chamado a ser bom na sua pele, né? É verdade, no seu jeito, na sua natureza, né? Na sua própria condição humana. Dordila, a gente vai terminando, mas nós temos que falar no sábado, no próximo sábado é dia de São João Batista, também é uma solenidade na igreja bonita. Lembramos de de uma grande figura, justamente o precursor, São João Batista, né? E nesse caso lembramos não o martírio, mas o nascimento. Nascimento, né? É verdade, porque são 2 dias que nós celebramos João Batista. O martírio de São João Batista é celebrado em outra ocasião. No dia 24 de junho é o nascimento de São João Batista, porque São João Batista já foi santificado, né, pelo Espírito Santo antes de nascer. E recebeu um elogio de Jesus antes do martírio, né? É verdade, que Jesus não fez a nenhum outro. Jesus falou que é o maior entre os nascidos de mulher, né? É verdade, olha. E já o canonizou, por assim dizer. É verdade, né? Pois é, mas São João Batista realmente é uma grande figura. Mas no nascimento de São João Batista há vários simbolismos que entram, que falam justamente também do significado bonito de São João Batista. Entra o simbolismo da luz, e até se fazem fogueiras. Fogueira, justamente. Né? Hoje está mais difícil de queimar fogueira, não tem mais lenha, né? Não tem mais lenha. O Ibama pega também. Está de cima, é verdade. Mas, em todo caso, tem o simbolismo da luz, que é também o simbolismo do foguetório. É verdade, é verdade. O foguetório, hoje, é muito luz. Luz, né? É verdade. Mas também é anúncio. O anúncio de que é verdade. O foguetório, que é costume, sobretudo no Nordeste do Brasil. Né? É verdade, no Nordeste. Então, essas tradições todas ligadas ao fogo, à luz, etc., e ao som, né? Isso. Fazem parte do anúncio. Porque o anúncio de São João Batista, como nós lemos no Evangelho de São Lucas, trouxe grande alegria para todo mundo. Toda a redondeza ficou curiosa para saber o que está acontecendo. Pelo seu nascimento. Né? Porque todos diziam, nossa, Deus está com esse menino. Né? Todo mundo queria saber quem é esse menino, o que vai acontecer com esse menino, porque esse menino, a mão de Deus está sobre ele, diziam lá. Então, realmente, o nascimento de São João Batista, a festa hoje, ela é circundada de várias manifestações que talvez a gente até esqueceu o simbolismo disso. Mas tem o simbolismo da luz, porque quando São João Batista nasce, o pai Zacarias profetiza que ele será aquele que irá adiante do Senhor, que é a luz que vem para iluminar as nações. Né? Depois, a alegria, trouxe alegria, não só àquela família, mas a toda a redondeza. Por isso as festas juninas têm a ver com isso. Né? E, é claro, o foguetório, que não é em todo lugar, mas em muitos lugares sim, o foguetório era o e-mail, era o WhatsApp daquele tempo, né? Então... E as pessoas celebram hoje, fazem festa e não imaginam que o que eles estão fazendo é justamente honrar essa figura do... tem um significado todo especial. Né? Isso mesmo. Dordila, nós terminamos, então, o senhor vai nos dar a bênção, então, para que a gente possa ter uma semana abençoada. Pois não. Para começar, desejo a todos um feliz domingo e, claro, uma boa semana. E lembrando que sábado que vem, São João Batista, a natividade de São João Batista é um momento bonito a ser celebrado na liturgia, mas também nas festas populares, na família. Não esqueçamos esta relação bonita, né? Hoje nós temos as festas juninas, que
têm todo um aspecto cultural, né? Mas elas têm sua origem cristã. Isso mesmo. Elas têm sua origem justamente em festejos do cristianismo, das comunidades cristãs, e tem por isso mesmo um fundo cristão que a gente não deve deixar de lado. Nós temos, por isso, também motivos de a gente continuar a evangelizar, a anunciar a Boa Nova através justamente desses festejos das festas juninas, que nós já tivemos vários e vamos ter ainda, Isso, né? São Pedro e São Paulo São está Pedro e logo São Paulo, aí, né? tivemos Santo Antônio, nisso mesmo. Fiquem com Deus, tenham todos uma boa semana. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.